Tem gente atravessando a fronteira do Paraguai para comprar uma substância que promete o mesmo efeito do Monjaro, só que por quase 10 vezes a menos. E o mais assustador, muita gente, muita mulher tá usando isso sem fazer ideia do que realmente tem dentro. Porque hoje existe um mercado gigantesco, então explodindo tanto fora do Brasil como também no Brasil, o chamado do Monjaro do Paraguai, TG, Lipolés, tirzepatida barata. Você provavelmente já viu alguém falando disso na internet, talvez até alguém próximo de você já esteja usando escondido, sem te contar, sem falar pra ninguém, e no começo parece perfeito. Porque pensa comigo, imagina uma mulher que passou anos tentando emagrecer, tentou perder gordura, então tentou dieta, tentou academia, tentou cortar doce, tentou jejum daqui e dali, tentou desafios de 20 dias, 21 dias, tentou literalmente de tudo e nada funcionou como ela imaginava. A autoestima vai cair, a roupa começa a apertar, a pessoa vai evitar foto, vai evitar praia, vai evitar sair. Aí do nada ela começou a abrir o TikTok, o Instagram e ver pessoas emagrecendo absurdamente. Várias mulheres, 10 quilos, 15 quilos, 20 quilos, 25 quilos. E sempre aparece alguém falando, isso aqui mudou minha vida, isso tirou minha fome, acabou minha fome, minha vontade de doce, secou minha barriga. Só que junto disso vem outra informação que deixa tudo ainda mais tentador, o preço. Porque enquanto algumas mulheres estão pagando milhares de reais no Monjaro original, outras estão indo para o Paraguai comprar TG e Lipolés por uma fração do valor. E é exatamente aqui que essa história explode. Porque quando você junta desespero para emagrecer com resultado rápido e promessa de economizar dinheiro, ó, juntou isso aqui, aí vira um caos. A internet vai virar um caos. No meio de todo esse caos, tem uma parte que quase ninguém está te falando. Porque enquanto algumas mulheres dizem que tiveram resultados absurdos, outras estão começando a relatar problemas, então efeitos fortes e dúvidas sérias sobre a segurança desse produto. Então eu decidi ir atrás do que realmente é verdade, sem terrorismo, sem fanatismo, sem papo de vendedores, sem extremismo. O que eu consegui aqui e eu consegui descobrir provavelmente vai mudar completamente a forma como você enxerga isso aqui. Porque o problema nem seja o produto em si, e sim o que as pessoas, e principalmente as mulheres, estão fazendo com ele. Antes de você continuar, já deixa o like aqui, porque esse vídeo vai ser provavelmente um dos mais sinceros que você vai ver sobre isso. E já se inscreve aqui no meu canal, porque eu vou começar a trazer muito conteúdo explicando isso, como realmente funciona o emagrecimento, porque a internet está romantizando demais, ou às vezes colocando um extremismo que não tem tanto sentido. Mas vamos lá, vamos começar do início. O que é verdade nessa história toda? TG, Lipolés realmente são produtos vendidos no Paraguai, contendo tirzepatida. E a tirzepatida é exatamente a mesma molécula usada no Monjaro, original da Eli Lilly. Então quando alguém fala, isso aí não tem tirzepatida nenhuma, isso não é algo que dá para afirmar automaticamente. A tirzepatida é uma medicação usada originalmente para diabetes tipo 2, mas acabou ficando extremamente famosa no mundo inteiro por causa desse emagrecimento, porque ele vai agir em hormônios importantes ligados à fome, à saciedade, à glicemia e esse controle alimentar. Basicamente, muita mulher começa a sentir menos fome, menos compulsão, menos vontade de comer toda hora, isso aqui realmente acontece, e foi justamente isso que transformou o Monjaro em uma febre mundial, então não somente no Brasil. O medicamento original ele explodiu nos Estados Unidos, então várias celebridades começaram a usar, influenciadoras começaram a falar sobre isso, e o mundo inteiro entrou numa obsessão por essas canetas de emagrecimento. Só que quando isso chega no Brasil, vem junto um problema enorme, lógico. O que? O preço. Então, dependendo da dose, tem gente pagando 4 mil, 5 mil, até mais por mês. E agora pensa na cabeça de alguém desesperado para emagrecer. Então, uma mulher que olha de um lado, 5 mil reais, depois olha do outro, 300, 400 reais no Paraguai. Na cabeça dela parece simples. Para que eu vou pagar tudo isso aqui se existe algo muito mais barato? E é exatamente aí que começa a parte mais perigosa dessa discussão. Por quê? Tirzepatida não é uma vitamina simples, não é qualquer coisa, não é um suplemento. É uma medicação extremamente sensível. Temperatura errada pode comprometer a estabilidade do medicamento. Armazenamento errado pode comprometer a qualidade. Transporte errado pode afetar a segurança. E isso muda completamente o debate, porque o debate real não é tirzepatida funciona? Isso já está comprovado cientificamente que realmente funciona. A questão verdadeira é outra. Quem fabricou? Qual controle de qualidade existiu? Como que foi armazenado? Como que foi transportado? Como que chegou até esse comprador aqui, até essa mulher que comprou? Porque muita gente está literalmente atravessando a fronteira, trazendo isso em mala, comprando por indicação na internet, sem saber absolutamente nada sobre conservação. Isso é uma coisa que quase ninguém está falando. E talvez você esteja pensando agora, tá?
Mas por que tem tanta gente usando isso? E a resposta é simples, porque funciona em muita gente, principalmente em mulheres. E é exatamente isso que torna tudo ainda mais perigoso, porque quando uma coisa entrega resultado rápido, as mulheres automaticamente abaixam a guarda. Agora, ó, já como eu falei, imagina uma mulher que passou anos sem conseguir emagrecer. Então eu ficava ouvindo, você precisa ter disciplina, você precisa focar muito, você precisa tentar mais, tá tentando errado. Aí pela primeira vez ela começa a ver a balança descendo rápido, a roupa voltando a servir, outras mulheres elogiando. Ela começa a se sentir viva de novo. Você entende como isso mexe com a cabeça de uma mulher? É por isso que esse mercado explodiu tão rápido, porque isso não vem de só emagrecimento, isso vem de esperança. Só que esperança sem consciência pode virar problema, porque muita mulher está entrando nisso sem entender absolutamente nada sobre o que está aplicando no próprio corpo. E outro ponto importante que eu lembrei aqui, essas versões paraguaias normalmente não vêm na canetas tradicionais igual as do Mounjaro, por exemplo, o Mounjaro original. Muitas vezes são vendidas em frascos ou seringas. E é aqui que muita mulher começa a confundir as coisas. Porque existem pessoas falando como se literalmente igual ao original. Então como se fosse exatamente igual. E outras falando como se fosse automaticamente falso ou inútil. Só que a realidade é muito mais complexa do que esses dois extremos aqui. Não dá para afirmar automaticamente que todo produto vindo do Paraguai é falso ou que todo produto é original. Mas também não dá para dizer que existe exatamente o mesmo nível de fiscalização, de validação internacional e de controles regulatórios de medicamentos aprovados por alguns órgãos. Então realmente isso tem que tomar cuidado. E essa talvez seja a parte mais séria de toda essa discussão. Porque no final, quem assume o risco é a pessoa, é a mulher que está tomando. E tem outro problema enorme acontecendo. Muita gente está usando isso completamente sem acompanhamento, sem médico, sem exame, sem alimentação, sem treino, sem estrutura nenhuma. E aqui entra uma coisa que a internet quase nunca mostra. Quando alguém emagrece muito rápido, sem estrutura, então uma mulher está lá com seus 75 quilos, 80 quilos, emagrece muito rápido, o corpo ele não escolhe perder sua gordura. Ele também pode e muito provavelmente vai perder massa muscular. Então às vezes a mulher olha a balança descendo e acha que está tudo maravilhoso, mas o corpo começou a ficar mais fraco, sem sustentação, sem energia, mais flácido, sem massa muscular. E isso quase ninguém posta, porque na internet todo mundo mostra assim, ah, olha quantos quilos eu perdi aqui. Mas poucas pessoas mostram, olha como ficou minha saúde, olha como ficou meu corpo realmente, olha como eu estou com muito menos disposição para fazer as coisas, para trabalhar, para cuidar dos meus filhos. E talvez esse seja um dos maiores problemas desse emagrecimento rápido. Então realmente isso é um problema demais. As pessoas estão ficando obcecadas pela velocidade do resultado, como se emagrecer rápido automaticamente significasse emagrecer bem. E não significa. Põe na sua cabeça, não significa. Porque existe uma diferença enorme entre perder peso e construir um corpo saudável, realmente que você fique feliz. E outro erro gigante é tratar a tirzepatida como mágica, como se a medicação resolvesse anos de rotina errada sozinha. Só que ela não cria músculo, ela não ensina alimentação, ela não vai mudar o seu comportamento. Ela pode te ajudar muito no emagrecimento, muito mesmo, vai te ajudar bastante, mas se a pessoa, principalmente a mulher, continua dormindo mal, comendo errado, sem treinar da forma correta com treino sob medida, sem proteína suficiente, a chance do efeito sanfona depois continua gigantesca, com ou sem a caneta. E sabe o que é mais louco? Muita mulher nem tá pensando depois. A mulher só quer ver o número da balança descendo, só quer o resultado rápido, só quer secar o mais rápido possível, quer secar daqui 3 semanas. E quando alguém entra nesse estado de desespero, ela vai parar de analisar a consequência, ela ignora o risco, ignora a segurança, ignora o acompanhamento, porque emocionalmente ela sente que finalmente encontrou uma solução. E eu tenho 100% de certeza na verdade, que a internet criou uma das piores ilusões possíveis sobre emagrecimento. A ideia de que quanto mais rápido melhor, só que o corpo humano não funciona assim. Você pode achar o que você quiser, mas ele não funciona assim. Muitas das vezes a pessoa perde peso rápido, mas perde saúde junto, perde força, perde músculo. E depois percebe que o problema não era só peso, era a rotina inteira. E talvez seja exatamente por isso que tanta mulher emagrece e depois volta tudo de novo. Porque ninguém ensinou a construir esse processo aqui no meio. Só ensinaram a correr atrás do resultado imediato. Só que o seu corpo ele não é um teste, não é um experimento. Então a decisão nunca deveria ser baseada apenas em é mais barato, vou ficar com esse daqui. Ela deveria considerar a segurança, a qualidade, a procedência e o acompanhamento, principalmente o que acontece depois que o peso baixar, que é o mais importante de tudo. Porque emagrecer, qualquer mulher consegue. O difícil é manter o resultado sem destruir sua saúde, sem destruir sua massa muscular, sua energia, sua qualidade de vida. Então, resumindo, de forma mais honesta possível aqui para você, sim, a tirzepatida funciona, sim, existem produtos vendidos no Paraguai contendo tirzepatida, sim,
Funcionam muito? Sim. Muita gente compra porque é muito mais barato, mas também existem dúvidas importantes sobre a procedência, armazenamento, transporte, esse controle de qualidade, essa segurança que tem que ser avaliado quando você vai comprar um produto desse. Então realmente não sai comprando a moda caramba não faz isso. E hoje, talvez o maior problema nem seja o TG, nem o Lipolese, nem o do Paraguai. O maior problema é a corrida desesperada pelo emagrecimento rápido, sem pensar nas consequências. Agora eu quero saber sua opinião sincera. Você teria coragem de usar uma versão mais barata do Monjaro, vinda do Paraguai? Comenta aqui embaixo, porque eu quero muito ler o que vocês pensam sobre isso, se vocês conhecem alguém que está fazendo isso, que falou sobre isso, e se você gosta realmente de vídeos sinceros, sem terrorismo, sem fanatismo e falando realmente a verdade e a realidade. Já se inscreve no canal, porque eu vou trazer muito mais conteúdos assim.